Estamos começando mais um momento com Deus e estaremos meditando hoje sobre ser cristão. Te convido a abrir a palavra de Deus comigo e vamos ler no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, versículo 26. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Antes de falarmos sobre ser cristão, vamos entender o que o nome significa. A primeira vez que os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos foi na cidade de Antioquia, como acabamos de ler. O termo cristão significa do partido de Jesus, os pequenos cristos, e provavelmente foi usado pela primeira vez como desdém ou escárnio pelos romanos. O que se pretendia ser uma ofensa acabou sendo uma honra. Os discípulos amaram esse título e gostaram de ser chamados assim, pois procuravam se assemelhar a Cristo no seu viver. Este termo os diferenciava dos demais e foi uma honra para a igreja ser reconhecida como seguidores de Cristo, como pequenos cristos. O termo cristão deve ser um distintivo de honra para quem serve a Jesus. Deve ser um distintivo de honra para nós. O significado que hoje se dá para cristão, infelizmente, é diferente daquele usado pelas Escrituras. Para ser cristão, não é necessário somente crer em Deus ou pertencer a uma igreja. Vai muito além disto. É preciso ter fé, ter um compromisso com Deus, viver em novidade de vida, fazer jus ao nome que carregamos. E por falar em nome, precisamos nos tornar filhos, recebendo o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo. Lemos em Atos, capítulo 4, versos 11 a 12. Este Jesus é a pedra que vós, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Ser cristão significa ser seguidor de Cristo. É uma pessoa que ama Jesus, obedece os seus mandamentos e reconhece-o como Salvador de sua vida. Não serve por obrigação, e sim por amor. O cristão crê que Jesus é o Salvador do mundo, que ele veio buscar e salvar o perdido que estava no pecado e o afastava de Deus. Procura viver de tal maneira que se assemelhe a Jesus. O cristão dedica a sua vida a Jesus e o seu maior objetivo é agradá-lo. São as nossas atitudes que mostram que somos cristãos. O cristão verdadeiro quer refletir a glória de Deus em tudo o que faz. O que será, então, que se espera de um cristão? Que ele seja agradável, que seja uma pessoa fácil de lidar, que seja amável, seja agradável de se conviver, uma pessoa que faz a diferença no lugar em que se encontra. Espera-se de um cristão que ele seja excelente, seja uma pessoa que tenha qualidades como honestidade, integridade, respeito, justiça. Que seja uma pessoa conveniente, uma pessoa sábia, sensata, que sabe lidar com os conflitos e não se desespera diante dos problemas e consegue resolvê-los com calma, sem agredir as pessoas. Que seja uma pessoa benigna, generosa, uma pessoa que se compadece das necessidades dos outros e ajuda os outros. E que seja uma pessoa que respeita os seus semelhantes.
Para ser um verdadeiro cristão, precisamos ter Cristo morando em nosso interior. A palavra de Deus fala que nós somos o templo do Espírito Santo e precisamos refletir a glória de Deus em nossas vidas. A evidência de um verdadeiro cristão é exibida tanto nas ações quanto na fé. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz o seguinte: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Aquela pessoa que eu era antes de conhecer a Cristo, eu não serei mais. Um cristão precisa ter fé, porque a fé é o firme fundamento, é a certeza das coisas que se não veem. É a marca registrada do cristão. Precisamos confiar em Jesus, entregar nossa vida completamente aos seus cuidados, sem questionar, só agradecer. O perdão é algo essencial também na vida do cristão. Quando perdoamos, mostramos o amor de Deus que perdoa pecados. Perdoar não significa ignorar a ofensa ou o mal, significa não guardar rancor. Quem é cristão tem esperança, porque a esperança gera confiança. E a confiança faz com que percamos o medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. O cristão, quando tem esperança em Cristo Jesus, muda a sua forma de pensar, de falar e de agir. Paulo, ao escrever aos Tessalonicenses, também falou algo interessante, que é a característica de um cristão, que eles deveriam ter cuidado para que não retribuíssem o mal com o mal, mas fossem bondosos uns para com os outros. A maldade é o oposto da bondade, e a maldade destrói, e o cristão precisa ser bondoso. Interessante notar que a igreja primitiva no dia de Pentecostes demonstrou uma das características do verdadeiro cristão também. Aprenderam com o Mestre, porque Jesus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Atos capítulo 2, versículo 44, nos diz que todos os que creram estavam juntos. A comunhão é muito importante, cria laços e não nos sentimos sós. E também eles tinham tudo em comum. Ninguém tinha necessidade de nada. A generosidade é fruto do amor de Deus e quem ama deseja ajudar o seu próximo. Um gesto de generosidade pode fazer uma grande diferença na vida de alguém. Hebreus capítulo 13, versículo 16, nos diz: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Ser cristão é refletir a glória de Deus na vida das pessoas. É sermos imitadores de Cristo. Que Deus te abençoe nesse dia e que nós possamos refletir a glória de Deus na vida das pessoas e que elas possam reconhecer em nós o Cristo verdadeiro e poderoso que nós servimos.